Irmãos e irmãs, celebramos Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50. Daí o penta, 5. Pentecostes, 50. 50 dias depois da Páscoa. 50 dias do tempo de Jesus ressuscitado. Mas Pentecostes era uma festa que já existia. Afinal, nós ouvimos o relato que São Lucas faz nos Atos dos Apóstolos, que no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos, trancados por medo das autoridades dos judeus, e ali, um forte ruído, um vendaval impetuoso se manifestou. Línguas como que de fogo desceram sobre todos eles e Deus comunicou o seu Espírito Santo. Portanto, Pentecostes era uma festa inicialmente agrícola. Celebrava a colheita do trigo, da cevada, isso bem passado. Depois se transformou na festa do dia em que Deus celebrou uma aliança com o seu povo no Monte Sinai, entregou ao povo a lei, entregou ao povo a sua vontade, digamos assim. E nesse Pentecostes, havido, com uma leve divergência dos autores, se no mesmo dia da ressurreição, ou se de fato 50 dias depois, ali houve uma novidade. O Pentecostes agora é a festa do Espírito Santo. Deus é um só. E assim nós cremos, assim nós professamos. Semana que vem celebraremos a Santíssima Trindade, daí vou falar um pouquinho mais a respeito. Mas cremos num só Deus, e esse Deus se manifestou na história, se revelou na história como 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo fez com que aqueles discípulos, ou os apóstolos ali reunidos no cenáculo, também com a Virgem Maria, saíssem do medo, saíssem do fechamento e fossem destemidos, dar testemunho de Jesus, do seu Evangelho, pelo mundo, transformando aqueles amedrontados discípulos em destemidas testemunhas, testemunhas até audaciosas. Aqueles que estavam ali com medo e fechado, de repente, não tem mais medo sequer de dar a própria vida. E quase todos os apóstolos foram martirizados, decapitados, crucificados, queimados, apedrejados, tudo por causa da palavra do Senhor, tudo por causa do Senhor. Então, recontando aqui um pouco a história. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, rememora essa lembrança lá do Sinai, e vejam, essa imagem, esses símbolos do vento impetuoso e do fogo, remetem à revelação de Deus. Lá no monte também, no Monte Sinai, vento e fogo eram uma manifestação de Deus. Agora celebramos uma nova aliança com toda a humanidade, representada nos apóstolos, as novas 12 tribos que havia lá no passado. O que mais que a gente pode pensar nessa festa de Pentecostes? Ela é, portanto, o nascimento da igreja. Hoje celebramos, assim, o aniversário da igreja. A igreja tem como alma o Espírito Santo. O Espírito Santo, a alma da igreja, a força da igreja. O que mais que a gente pode pensar também nesse dia de Pentecostes? Vocês se lembram da Torre de Babel? Pelo menos da narrativa, né? Acho que vocês não conheceram a Torre de Babel, que eu também não. Mas assim, a narrativa da Torre de Babel, grosso modo, dizia o quê? Que um mesmo povo, que tinha inicialmente uma pretensão absurda e orgulhosa, construir uma escada até Deus, extremamente orgulhoso projeto, o mesmo povo começa a não se entender.
Babel simboliza o espírito da confusão, o espírito de porco, da confusão, do desentendimento. O mesmo povo, falando a mesma língua, não se entende. Pentecostes, o contrário. Povos diversos, reunidos num só lugar, e todos ouvem uns aos outros, falando a sua própria língua. Há uma comunhão, um entendimento, não a divisão, não a confusão, mas a comunhão, a compreensão. Portanto, qual será essa linguagem que todos entendem? São João diz que Deus é amor. Domingo que vem, se eu não bater a cabeça e esquecer as coisas, eu vou dizer essa frase que eu vou falar agora, né? Santo Agostinho diz que Deus, na Trindade, pode ser definida da seguinte forma: um é o amado, um é o que ama, o outro é o que é amado, e o outro é o amor. Então, o Pai é aquele que ama, o Filho é aquele que é amado, e o Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo é a pessoa da relação. O Espírito Santo é essa força, mas não uma força, uma energia, ele é Deus, está conosco, para que a gente, sendo diferente, esteja em comunhão uns com os outros, compreenda uns dos outros, viva num só corpo que é Cristo, a igreja. Ouvimos aqui na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, exatamente isso, que nós formamos um só corpo, que um só e mesmo Espírito é a fonte de todos os dons, não é isso? Que ouvimos? Sim ou não? Vocês não estão lembrando, né? É só pegar a segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só e mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diversidade de atividades, mas um mesmo é o Deus que realiza todas essas coisas. Ou seja, existe única fonte de todos os dons, de todos os ministérios. E qual é essa única fonte? Vocês já dão conta, hein? Qual é essa única fonte? O Espírito Santo. Deus é a fonte. Vamos organizar tudo de novo? Quem? Qual é a fonte de todos os dons? O Espírito Santo. Você acredita isso, sim ou não? Sim. Tá. Então nós formamos a comunidade, a igreja. A igreja é o corpo do Cristo. Um corpo tem partes diferentes, não são todas iguais. E ele funciona porque existe nele um hálito de vida, senão é só um amontoado. Sim? Ok. Por que será então que de vez em quando a gente fica disputando entre a gente, se sentindo mais ou se sentindo menos? Achando que o grupo tal é melhor que o grupo etc e tal? Por que a gente faz isso? Tenho a impressão, de novo, de que é por causa do espírito de porco, que nos faz voltar a Babel, à confusão, ao desentendimento, à competição, que nos distancia do verdadeiro Deus. Quantas vezes tenho repetido aqui, nós temos 1001 motivos para abandonar a fé, para abandonar a comunidade. 1001. E todo dia eu sei de alguém que por algum motivo, e parece que o mais fútil, desistiu da comunidade, desistiu do Senhor. Mas temos só um motivo para estar aqui. Se a gente perder o olhar desse único motivo, que é o Senhor, a gente só vai ter motivo para não estar aqui. Isso é uma coisa bem simples de entender. Então, por que, por vezes, a gente acha que o fulano tem mais dons que o outro? Se o mesmo Deus deu todos os dons? Será então que há uma injustiça de Deus
que cumulou uns com tantos dons e outros não? Não importa o seu dom, irmão e irmã. Não importa o meu dom. Não importam os nossos talentos, quais sejam, porque todos eles nos foram dados para servir. Cada dom que a gente tem só terá sentido se ele for colocado a serviço do outro, a serviço do bem comum. Se não enxergamos dessa forma, é porque tem um espírito atravessador habitando o coração da gente. Seria bom combatê-lo. A comunidade é esse lugar, corpo de Cristo, a igreja, esse corpo de Cristo. O espírito que habita e que anima a gente é o mesmo. Se não servimos, é sinal de que estamos atrapalhando essa ação do espírito. Gostaria de fazer 2 citações, já procurando aqui o caminho da roça, né? Da conversa. Uma é de Atenágoras, uma espécie de papa da igreja oriental. Atenágoras, um certo dia, disse o seguinte: sem o Espírito Santo, Deus está distante. Sem o Espírito Santo, o Cristo permanece no passado. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é uma letra morta, uma revista de 1930. Sem o Espírito Santo, a igreja é uma simples organização, mais uma organização no mundo, vista apenas com métodos humanos de administração, de gestão, de marketing. E o Papa Bento XVI já tinha mencionado, e Francisco reforçou, que a igreja não vai crescer por proselitismo nem propaganda. A gente pode encher a cidade de outdoors dizendo, vai para a igreja, vai para a igreja. Pode até ser que num primeiro dia, segundo, a igreja encha. Mas não fica. Porque não é propaganda que enche a igreja. Não é propaganda que forma a igreja, é o Espírito. E quando se vive movido pelo Espírito, a comunidade fica atrativa, atraente. É um lugar onde o coração se aquece, o entendimento se ilumina, onde a enfermidade não existe. Mas se falta o Espírito, então nós vamos fazer propaganda e cada dia vamos inventar uma coisa. E o que não falta hoje na igreja é invencionice. Quanto de mundo, de espírito de porco está em nós? Que fica achando que qualquer coisinha, se o padre plantar batata, ou plantar bananeira melhor, batata não dá certo, né? Plantar bananeira aqui na missa, então as pessoas vão vir ver o padre plantar bananeira. Isso não é do Espírito, isso é do meu orgulho, da minha vaidade, da minha presunção, da minha pseudo-onipotência. Está cheia assim a igreja. O bom é que Deus vai tolhendo um por um, porque a obra é dele, não é nossa. A igreja não crescerá por proselitismo. O que tem, até nem é o dia nem é adequado muito de falar, mas já que o Espírito está me levando por aqui, só não sei se é o de porco, né? Vamos investir um minutinho. O que vocês devem ter recebido aí pelas redes sociais, depois da Semana Santa, de invencionice das celebrações católicas, é missa do Nemo. O padre é quase um peixinho lá no meio. É missa caipira, todo mundo de chapéu. É o Santíssimo entrando com drone na igreja. Se vocês não viram, procurem. O que não tem é para a gente ficar horrorizado o ano inteiro. É o padre enterrando a imagem do Senhor morto no cemitério. Isso não pode ser do Espírito Santo. Isso é da vaidade humana. Porque a igreja não é minha, nem sua. A liturgia não é minha, nem sua. Nós não somos donos. Então, se falta o Espírito, tudo vira uma propaganda, uma organização simples. A autoridade é apenas um poder. O culto apenas um arcaísmo, um conjunto de coisas velhas e que não fazem sentido para a vida da gente. A ação moral, uma ação de escravos.
É só onde está o Espírito. Onde está o Espírito, que o reino se manifesta, que o Cristo ressuscitado está presente e que hoje Ele faz com que a sua palavra seja atual, com que a palavra sua hoje queime o nosso coração, que a palavra hoje nos abra os olhos, que a palavra hoje nos coloque em marcha pelo mundo para dar testemunho do Senhor, não para atrair ninguém para a gente, mas para o Senhor. O Espírito é esse fogo, mas o Espírito também é a água. Veja que os símbolos do Espírito são quase discordantes. Ao mesmo tempo o fogo e a água. O Espírito é Deus agindo. O Papa Paulo VI, em 1972, eu não vou cometer a indelicadeza de perguntar quem já era nascido em 1972, para não ter problema, né? Eu já estava perto. Em 1972, o Papa Paulo VI, que vai ser canonizado agora, em outubro, disse o seguinte: a igreja tem necessidade de um perene Pentecostes, de um Pentecostes constante. Ela tem necessidade de fogo no coração, de palavra nos lábios, de profecia no olhar. A igreja tem necessidade de ser o templo do Espírito Santo, de total pureza e de vida interior. Nós temos necessidade do Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava pairando nas águas, sobre as águas, lá na criação, no Gênesis. O mesmo Espírito que estava agindo, atuando, por meio dos profetas. O Espírito Santo, que fecundou o ventre de Nossa Senhora, gerando ali o Filho de Deus. O Espírito Santo, que está com a igreja, desde sempre até hoje está conosco. É o Espírito Santo que ensina a gente a rezar e reza por nós e conosco. De São Paulo que a gente nem sabe como rezar e o Espírito Santo ora em nós. O Espírito Santo nos recorda tudo aquilo que Jesus ensinou e nos ensina novas coisas. O Espírito Santo hoje podia ser invocado da seguinte forma: pedir o Espírito Santo como luz para a nossa inteligência, pedir o Espírito Santo como amor para o nosso coração, que Ele infunda no coração da gente o amor de Deus, e pedir o Espírito Santo como cura para a enfermidade da nossa carne. O Espírito ilumina, o Espírito aquece, o Espírito cura. Foi isso que de alguma forma a gente rezou, que o Espírito, Ele consola, acalma, Ele é um doce alívio, no labor Ele é descanso, na aflição Ele é remanso, no calor Ele é aragem. Nós pedimos que Ele venha lavar o que está impuro, regar o que está seco e duro, curar o que está doente, dobrar toda a dureza, e quanto coração de pedra precisa ser transformado, conforme o profeta Ezequiel diz. O Espírito Santo é Deus na vida da gente hoje. Sejamos dóceis a Ele. Ele nos conduzirá pelos caminhos dEle. Talvez a gente vá em lugares que talvez assim não fosse muito apropriado para a gente, mas conduzidos por Ele para ali dar testemunho, para ali viver o Evangelho. Não nos fechemos ao Espírito Santo, não resistamos à sua graça, não resistamos ao seu poder. Invoque todo dia, sempre: vem Espírito Santo sobre mim, sobre a minha casa. Vem Espírito Santo, inunda a nossa vida. Vem Espírito Santo e tira de nós todo medo, toda covardia, toda indiferença. Vem Espírito Santo e transborda a nossa vida com a sua paz, com a sua luz, com a sua unção. Ele é quem nos mantém em pé. Não nos fechemos à graça de Deus. Não nos fechemos ao Espírito do Senhor. Vinde, Espírito Santo, sobre todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.